Cultivo Online, capítulo 1305. Pílula danificada. 1305 Pílula danificada. Poderia ser esta a chama de alquimia de nível 7 chamada Orgulho do Leão Dourado. Não. A cor é um pouco diferente e não há como um iniciante usar uma chama de alquimia de nível 7. O meio. A mulher idosa ficou perplexa com a chama da alquimia de Yuan. A razão pela qual ela e todos ali confundiram a chama de alquimia sem nome de Yuan com uma chama de alquimia nomeada foi por causa de sua cor vibrante e única. Todas as chamas de alquimia sem nome tinham a mesma cor, com ligeira variação dependendo do tipo. As chamas de alquimia do tipo espírito sem nome têm uma cor laranja avermelhada. Chamas de alquimia sem nome do tipo tranquilo têm uma cor clara de espuma do mar. Quanto às chamas de alquimia do tipo neutro sem nome, elas eram simplesmente de cor acinzentada. Qualquer cor distinta das três cores comuns provavelmente indicava uma chama de alquimia nomeada, e as chamas douradas de Yuan não se alinhavam com as características das variedades sem nome. Enquanto todos na sala estavam fixados em sua chama de alquimia, Yuan estava focado em sua mistura de pílulas. Assim que o caldeirão ficou quente o suficiente, ele jogou todos os ingredientes nele e fechou a tampa. Utilizando seu sentido divino, Yuan podia perceber cada detalhe minucioso que transpirava dentro do caldeirão, mesmo com a tampa fechada. Enquanto sua chama de alquimia ardia fervorosamente, os ingredientes dentro do caldeirão derreteram rapidamente, quase rápido demais. Não se passaram nem 10 minutos e ele já derreteu todos os ingredientes? Se ele derreter os ingredientes muito rapidamente, a qualidade dele será degradada e a pílula sairá danificada. A mulher de meia-idade balançou a cabeça interiormente diante do erro de iniciante de Yuan. Embora fosse possível acelerar o processo de fusão, seria necessário imenso talento e experiência para garantir que nenhum dos ingredientes fosse danificado no processo. No entanto, qualquer um poderia dizer que Yuan era um completo novato em alquimia, já que ele estava simplesmente brilhando no processo de fusão com força bruta. Depois de derreter os ingredientes, Yuan prontamente passou para a etapa seguinte: criar sua forma redonda distinta e, ao mesmo tempo, solidificar a substância, baixando a temperatura de suas chamas sem enfraquecê-las. Os olhos da mulher de meia-idade se arregalaram de choque quando ela testemunhou o controle aparentemente perfeito de Yuan sobre a temperatura de suas chamas. Ele é claramente um novato, mas seu domínio sobre as chamas é excepcional, abaixando a temperatura da chama quase instantaneamente. Algo com o qual tenho dificuldade, e ele está conseguindo sem esforço, como se fosse uma segunda natureza. Ele não apenas baixou a temperatura rapidamente, mas também o fez mantendo a mesma forma e intensidade da chama. Mesmo que fossem dados 1000 anos para praticar, a maioria das pessoas não alcançaria nem perto de um controle tão perfeito. Quem é esse cara? Mais alguns minutos depois, Yuan desativou as chamas e removeu a tampa do caldeirão, liberando uma nuvem escura de fumaça. Quando ele pegou a pílula do caldeirão e viu sua condição, Yuan ergueu as sobrancelhas, intrigado. A pílula não se parecia em nada com o que ele esperava. Era menor do que deveria e havia rachaduras por toda parte. Pílula de recuperação de espírito danificado, nível 1. Pureza, 97%. Efeitos. Restaura a energia espiritual. A eficácia diminuirá significativamente para cultivadores acima de mestres dos espíritos. Efeito reduzido em 90%. Descrição. Uma pílula espiritual inventada pelo jogador Yuan. Mesmo que tenha saído danificado, a pureza foi surpreendentemente alta. Deixe-me ver sua pílula, a mulher de meia-idade disse de repente. Yuan assentiu e deu-lhe a pílula danificada. Está danificado? Mas a pureza é ridiculamente alta. Como ele conseguiu fazer uma coisa dessas? A mulher de meia-idade ficou muito surpresa com o resultado da pílula, principalmente por causa de sua alta pureza. Um fator que contribui para o longo processo usual de derreter ingredientes reside na dupla tarefa de não apenas liquefazê-los, mas também purificar as impurezas inerentes. Por isso não fazia sentido que a pílula danificada de Yuan tivesse uma pureza tão alta quando ele derreteu os ingredientes em tão pouco tempo. Isso não é algo que pode ser alcançado apenas com talento. A alta pureza deve ser um efeito de sua chamada chama de alquimia. Se ele puder inventar uma pílula danificada com uma pureza tão alta, só podemos imaginar os resultados de uma pílula adequadamente preparada. Ela se virou para olhar para Yuan e falou: Você sabe por que saiu danificado? Acelerar o processo de derretimento sem experiência suficiente causa danos aos ingredientes, culminando em uma pílula danificada. Acho que me apressei um pouco. Posso tentar de novo? Yuan reconheceu que estava realmente um pouco impaciente. Vá em frente. Ainda restam muitos ingredientes. O meio. Mulher idosa gesticulou. Quando Yuan se levantou e foi pegar mais ingredientes, a mulher de meia-idade pegou um pedaço de jade de comunicação e o ativou. Senhor, acho que você deveria ir ao 35º andar. Há um sujeito muito interessante aqui. Ela recebeu uma resposta um momento depois. Se isso for uma perda de tempo, você compensará com 1000 comprimidos de nível 4. Claro. Quando Yuan voltou para seu caldeirão, a mulher de meia-idade o parou e disse: Espere um minuto. Alguém virá observar você. Yuan ergueu uma sobrancelha, mas decidiu não questionar. Algum tempo depois, uma senhora idosa entrou na sala. Quando as pessoas lá dentro notaram a presença dela,
Ficaram muito chocadas. É o grão-mestre da pílula Zhao. O único grão-mestre da pílula no terceiro céu. O que alguém como ela está fazendo aqui? As pessoas de lá ficaram muito perplexas com sua aparência. Eles queriam cumprimentá-la, mas ninguém se atreveu a se aproximar dela, pois seu status era simplesmente alto demais para eles. O grande mestre da pílula Zhao se aproximou diretamente da mulher de meia-idade que a convocou. Ma Qingyun, espero que você esteja preparado para passar o resto do ano preparando pílulas para mim, disse ela com um sorriso frio. A mulher de meia-idade, Ma Qingyun, sorriu e disse: Você ainda nem viu nada, mestre. Ela então gesticulou para Yuan e continuou: É ele. O grão-mestre da pílula Zhao virou-se para olhar para Yuan e seu caldeirão por um breve momento antes de suspirar em voz alta. Que perda de tempo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.